Marcos 5, 1. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões foram quebrados em partes, e nenhum homem podia subjugá-lo, amansá-lo. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, Filho de Deus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus pergunta para aquele espírito que estava nesse homem. E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Até aí. Curva sua cabeça um minutinho, para nós pedirmos que o Espírito Santo venha falar. Senhor, em teu nome, ó Deus, que nós estamos aqui, diante da tua presença, nesse momento, ó Deus, onde nós vamos ouvir do Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo, ó Deus, que é necessário para as nossas vidas, que é a tua palavra, o teu direcionamento. Então eu te peço que o nosso coração seja uma terra fértil, onde o Senhor possa lançar sementes e que possamos frutificar, Pai. Longe daqui toda distração, todo incômodo, toda angústia, todo cansaço. E nós declaramos o corpo, o nosso corpo restabelecido para esse momento onde vamos receber o alimento de Deus em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem gente que chega na igreja e sente um cansaço, né? Não sabe o que é. Às vezes não consegue discernir. E é um espírito que está aí tentando lançar isso para a pessoa não ouvir o que ela precisa ouvir. Isso já aconteceu várias vezes. A gente está pregando para uma pessoa e a pessoa cai no sono. E você para e pensa: nossa, será que está tão chato assim? Será que eu sou chato desse jeito? Não. É um trabalho das trevas. Por isso que a gente gosta de orar antes. Claro que você pode ter vindo de um trabalho, aquela coisa toda. Enfim, isso é normal. Só que a gente identifica que muitas vezes é algo que vem para poder te tirar do foco. E é exatamente o que diz esse texto aqui. O gadareno era um homem extremamente possesso. Era um homem que ele tinha o corpo, a mente tomada, a alma, e ele tinha legião. Legião era contagem romana. Então ele tinha 6.000 demônios. Pensa nisso. Gente, mas 6.000 demônios, isso é exagero. Gente, mas será que a pessoa fica possessa mesmo? Será que não é teatro? Será que isso não são atores contratados? Vem aqui sexta-feira, no culto pastor Henrique, que está ali. Vem sexta-feira. Conversa com os familiares que têm seus entes queridos que ficam possessos. Para você ver que tristeza, que angústia que é. Um parente vai falar assim: não tem ator aqui. Esse aqui é meu filho. Meu filho que está completamente tomado. Esse aqui é meu pai. Ele não para de beber. Ele está possuído. Ele vai bebendo, bebendo, vai falando coisas, vai quebrando tudo, vai destruindo. Não precisa de legião para poder destruir algo. Um demônio é o suficiente para causar um estrago muito grande nas nossas vidas. E esse homem, ele tinha 6
mil demônios. Ele estava subjugado. Aqui, como nós acabamos de ler, ele foi abandonado, ele foi expulso da cidade de Gadara. Por isso que ele vai até o encontro do Senhor e ele sai do sepulcro. Ele ficava ali no meio dos corpos, dos cadáveres, e era ali que ele andava, que ele transitava, que ele vivia. Tentaram prendê-lo com correntes, ele arrebentou as correntes. Tentaram prender com grilhões, que era uma peça para poder não deixar a pessoa andar. Ele estourou aquilo. Ele arrebentou, ele tinha uma força descomunal. Por fim, falaram, não, tem que ir para lá. E ele foi. O tormento dele era tão grande, tão absurdo, que ele ficava uivando. E ele ficava subindo e descendo os montes. Imagina, ele não tinha alívio na alma, nem no corpo, porque ele pegava pedaços de rocha, na Bíblia diz, e ele ia se rasgando, ele ia se cortando. Eu fico imaginando, né, se eu tivesse encontrado com esse homem, eu imagino que ele era todo deformado, ele era todo marcado. E assim era a vida daquele homem. As pessoas não conseguiram fazer nada, tentaram, correntes, grilhões, aquela coisa toda, e ele foi isolado. Olha o que o pecado faz com as nossas vidas, né? Nos isola, nos prende, tira o nosso destino, a nossa vontade de viver. E a gente fica sem saber o que fazer, esquecemos quem nós somos, o que somos em Cristo Jesus. E assim estava sendo a vida daquele homem. Por que largaram ele para lá? Eu imagino, eu creio, que aquilo se tornou normal para eles. Aquilo começou a fazer parte do cotidiano. Ah, ele é possesso, ele faz isso, ele faz aquilo. Ficamos assustados e tudo. Foi algo que nos chocou. Mas depois a gente começou a achar normal. Começou a gerar uma omissão, depois uma naturalidade. Aí a gente começa a identificar como que nós somos diante de várias situações. Inclusive situações que nos aprisionam. Nos aprisionam na mente, no corpo, as nossas emoções. Vai fazendo com que nos tornemos cativos dos nossos pensamentos, daquilo que nós sentimos. Existem pessoas que ficam obcecadas por outras pessoas. Existem pessoas que não conseguem dormir, que ficam atormentadas. Crise muito grande, crise de choro, crise de depressão. Isso daí são características de espíritos opressores. E se a gente vai achando que é tudo normal, que está seguindo o fluxo, que está tudo bem, a gente começa a viver num conformismo. A gente consegue achar que é normal aquilo que está nos prendendo, aquilo que está roubando a nossa energia, aquilo que está roubando a nossa fé, nos tirando daqueles que amamos. Por isso que na Bíblia diz que nós temos que ter nojo do pecado. Pecado é pecado, abominação. Eu não gosto de pessoas que são mais ou menos em cima do muro. Eu gosto de quem é frio ou quem é quente. Porque o quente está buscando crescer. O frio é aquela pessoa que, eu sou frio, pelo menos ela assume, não é verdade? Agora, quando você pega aquela pessoa, eu sou desviada, eu sou mais ou menos crente, às vezes eu vou na igreja. Aquilo ali é uma pessoa morna. E para essa pessoa morna, ela esfriar, é muito mais fácil.
É muito mais fácil. Então, eu comecei a observar, pela minha experiência, pastoreando jovens, como que os nossos jovens eles vão gerando sentimentos obsessivos. Às vezes, um não faz com que a pessoa fique assim, obcecada pela outra. A gente ouve falar tanto, né, de relacionamentos tóxicos, a gente escuta tanto sobre narcisismo e tudo. São o quê? São pensamentos que não são controlados. Pensamentos que não estão sendo renovados pelo Espírito Santo. Na Bíblia diz, em Romanos 2, que é para a gente buscar o quê? A renovação da nossa mente. Não se conformar com aquilo que nós estamos vivendo, que é ruim, já tem 1 ano, 10 anos, 2 anos. Deus quer derramar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, nessa noite, o espírito de valentia, de valentes do Senhor Jesus. Nós profetizamos que esse espírito de prisão, essas correntes, essas cadeias, elas já estão sendo quebradas na sua vida, em nome de Jesus. Pessoas que estão em letargia, pessoas que não estão conseguindo se movimentar, não estão conseguindo crescer, avançar, nós quebramos esse espírito de prisão em nome de Jesus. Pessoas que estão tendo crise de depressão, ansiedade, pessoas que estão se sentindo só, nós quebramos esse espírito em nome do Senhor Jesus, amém? Jesus, ele atravessou o mar e foi até aquele homem. Olha que demonstração de amor profundo. Ele foi lá para poder encontrar, ter um encontro com aquele homem. E na hora que ele chega, que esse homem, esse gadareno, vê Jesus, o Espírito que estava nele se dobra. Porque eles sabiam que onde Jesus chega, há libertação. Onde Jesus chega, a cura. Onde Jesus chega, o cenário muda. E Ele está aqui. Ele está aqui comigo e com você. Jesus chega e eles falam, por que você vem? Não é a hora. É filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, Deus, que não me atormentes. Pois ele dizia, sai desse homem. Aí ele perguntou, qual o teu nome? Legião. E aí eles pediram, esses demônios, já sabiam, pediram para poder entrar numa manada de porcos. Haviam 2.000 porcos naquela região. O comércio deles estava voltado para porcos. O Senhor Jesus permite, presta atenção nisso, essa legião entra nesses animais, nesses porcos. E quando os animais recebem esses espíritos, eles ficam azucrinados. Eles ficam desesperados e se lançam ao mar. Esse homem, ele tinha legião. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. 6.000 demônios mataram 2.000 porcos, mas 6.000 demônios não mataram esse homem. Porque ele tinha uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem uma direção de Deus. Você tem uma história. Sua história está no calendário profético. Pode vir maldição, pode vir pecado, pode vir palavras que estão aí te desanimando, mas não vão te parar, porque você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor Jesus. E aí, Gade, aquele negócio todo, quem que é o povo de Gade? Sou uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa curiosa. Quem já me viu pregando aqui? Sabe que eu fico fuçando umas coisas aí na Bíblia, né? Eu falei assim, Gade, eu quero entender o que é Gade. Aí fui, caí em Gadara. Isso há uns 15 anos atrás, eu estudando isso. Aí caí em Gade, tribo de Israel. Falei, gente, mas que coisa assim, né? O Gadita, o Gadareno, com um Gade, uma tribo. E quem era da tribo de Gade era um Gadita, então fica o Gadareno lá no Novo Testamento, Gadita lá no Velho. Falei, nossa, tá parecido, né?
tem algumas coisas aqui que estão me chamando a atenção. Comecei a estudar. Gade era um dos filhos de Abraão. Um dos 12 que geraram as 12 tribos de Israel. E os gaditas, eles eram guerreiros. Eles eram homens treinados, homens habilidosos, homens de guerra, soldados da elite do povo de Israel. Eles tinham uma força muito grande, eles tinham uma destreza absurda. Eles sabiam manusear a lança como ninguém. Um gadita, ele valia por 100, presta atenção, por 100 guerreiros. 100 guerreiros valiam por 1000 gaditas. De tão habilidosos, de tão fortes que esses homens eram. E olha que interessante, a tática deles era subir e descer os montes. Eles pegavam a sua presa por trás. Por isso que eles manuseavam muito bem a lança. Era como uma leoa cuidando do seu filho. E por falar em leoa, eles tinham cara, face, rosto de leão. Inclusive eles ajudaram Davi, quando Davi estava fugindo de Saul, na caverna de Adulão. Homens que ajudaram também Josué a conquistar a terra de Canaã. Eles já tinham uma porção. Eles receberam uma porção de terra. Então eles não precisavam ir até o Rio Jordão. Eles não precisavam passar para aquele lado, porque eles já tinham a terra, já tinha sido distribuída, mas eles foram. Porque eles são guerreiros, eles foram ajudar os seus irmãos, eles foram ajudar as outras tribos. E preste atenção, aqui a gente está falando de homens de elite, homens guerreiros, homens que eram adestrados nas armas. Agora, olha o detalhe que mais chamou minha atenção. Tudo aquilo que o gadareno ele tinha, que prejudicava a vida dele, que deixava ele preso, azucrinado, o gadita também tinha, só que levava a conquistas, levava a vitórias, levava a novos territórios. Você consegue entender a disparidade? Enquanto o gadareno, ele subia e descia os montes, ruivando, os gaditas, eles subiam e desciam os montes, eles vinham por trás. Eles eram ágeis, eles eram habilidosos como a gazela. Enquanto eles estavam lutando, o gadareno estava lá se cortando. Os gaditas não. Os gaditas estavam matando os seus inimigos. Enquanto o gadareno, ele estava preso, ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia seguir, porque ele estava preso àquele lugar, àquela situação. Os gaditas estavam conquistando território para os seus irmãos. Sabe o que é isso? A diferença de quem está com Deus, de quem está no propósito e de quem não está no propósito. Mas o chamado de Deus, ele era tão grande, ele era tão forte na vida desse gadareno, que esses demônios realmente não conseguiram matá-lo. Não conseguiram destruir aquele homem. Às vezes, por menos, nós queremos largar tudo. Por menos, nós queremos desistir. Desistir da vida. A gente não quer mais sonhar. Não idealizamos mais nada. Não, o meu tempo já passou. Etarismo. Mulheres que poderiam estar aí conquistando, que poderiam estar aí guerreando, estão abatidas, oprimidas.
homens perdendo a sua identidade. Essa tentativa de tirar a identidade dos homens, ela já vem há muito tempo. Eu acho muito interessante, quando eu leio na Bíblia, o gigante Golias. Como que ele se referia aos homens de Israel. Ele falava assim: não tem homem nesse lugar para vir me enfrentar? 2 vezes ao dia, durante 40 dias, ele falava: cadê? Cadê o guerreiro? Quem é o homem que vai ter coragem de vir aqui me enfrentar? Quem vai ser esse homem? Isso era uma afronta aos homens de Israel. Ali eles estavam perdendo a autoridade. Eles têm características masculinas, mas eles não conseguiram ter fé para poder enfrentar aquele gigante. Davi, que era um menino novo, mirrado, magrinho, ele teve fé e ele foi lá e enfrentou o gigante. O interessante é que pessoas altivas, né, pessoas orgulhosas, elas botam-se muita presença, né? Eu faço, eu isso, e eu vou te matar, e eu vou não sei o quê, e tal. Jezabel era assim também. E eu vou fazer e vou acontecer. Saul era assim. Por que Saul não pegou e não foi lá enfrentar o gigante? Por quê? Porque ele não era isso tudo que ele falava, ele não era isso tudo que ele pensava. Essa pessoa que está te oprimindo, essa pessoa que está falando de você, ela não é isso tudo que ela pensa. Ela não tem essa autoridade na sua vida, ela não tem essa força, não. O profeta Elias, depois de ele ter levantado um altar, de ter descido fogo no céu e começar a chover, ele teve medo de Jezabel, um profeta do Senhor. Ele estava tão esgotado, ele estava tão cansado, que quando Jezabel, que não era nada, falou: eu vou te matar, até amanhã você vai estar morto. Ele falou: me guarde, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? E ele ficou angustiado, ele ficou deprimido, aquela situação toda. E ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu de olhar para a situação como um guerreiro, como um homem de Deus, um homem do Senhor Jesus. Você está cansado, você está exausto, não toma nenhuma decisão. Não toma decisão quando você estiver exausto na mente. Fala: Senhor, me direciona. Senhor, me leva para lugares tranquilos. Que o Senhor venha renovar a minha mente. Porque muitas vezes a gente é pego no cansaço. A gente é pego na fraqueza. Esaú, por exemplo, ele estava cansado. Ele estava exausto. E porque ele estava cansado, ele vendeu a primogenitura dele, o direito dele. E é exatamente lugares onde nós somos atingidos, na mente, na alma, nos nossos sentimentos, nos olhares. Na Bíblia diz que a iniquidade, ela pode entrar também pelo nosso olhar. É noite de restauração? É, mas é noite de libertação também, amém? Então eu vou falar aquilo que Jesus está colocando no meu coração. E a iniquidade, você bate o olho, vamos lá. Seu celular, alguém que está na rua, aquilo ali já despertou algo. Mas você puxa o dedo: não, Jesus tem misericórdia e tal, não posso. Aí depois vem de novo, você já vê a segunda, você já vê a terceira vez. Aquilo ali, do olhar, ele passa para a mente. Aí começa a gerar aquele sentimento, começa a gerar aquele monte de coisas que vão nos levando, nos aprisionando em cativeiros espirituais e emocionais. Saiu da mente, foi para o coração, foi para o corpo, só Jesus. Só Jesus, né, pastor Henrique? Só
Jesus. Porque a coisa mais difícil que tem é a gente vencer a nossa carne. Nós só conseguimos vencer a nossa carne através do Espírito Santo, através do nome de Jesus. Mas não existe absolutamente nada, preste atenção, que vá te parar, que vai fazer com que você não seja restaurado, que vai fazer com que você não seja perdoado, porque o perdão de Jesus está aí para mim e para você. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos dá força, Ele nos dá novos propósitos, novos caminhos, nova identidade. E você que entrou aqui, você que está abatido, você que está angustiado, preso em várias situações, presa em outras pessoas, talvez você está presa num relacionamento. Já tem muitos anos que ele me deixou, eu não supero isso. É hora de avançar. É hora de se colocar como guerreiros e guerreiras. Recuar não é e nem nunca foi opção para um homem e uma mulher de Deus. Nós não vamos deixar ninguém nem nada roubar as nossas bênçãos, roubar aquilo que o Senhor preparou para nós. Autoridade. Deus manda a gente se revestir de autoridade. Então, quando a sua mente está sendo atacada, o seu corpo, é uma coisa muito engraçada, né? Você está seguindo sua vida, está tudo normal. De repente você vai e pá, sente um negócio aqui. Nossa, será que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Às vezes eu estou seguindo aqui, fazendo as minhas escolhas e tal, depois um negócio na minha cabeça assim. Eu começo a pensar umas coisas. Nossa, será que eu vou morrer? Nossa, será que eu estou doente? Nossa, assim, eu já tive muito isso. Se vocês não tiveram, eu já tive, e eu vou falar que é péssimo, péssimo, péssimo. Às vezes uma dor nas costas, sem explicação, umas fincadas, sabe? Parecendo que tinha alguém fincando. Eu falava, Jesus, eu comecei a prestar atenção naquilo e comecei a discernir. Setas que voam ao meio-dia. Pensamentos que são direcionados para nós por pessoas que têm ódio, por pessoas que não entendem o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. É por isso que o Senhor nos manda nos revestir. Aí a gente pega o quê? A armadura de Deus. Efésios 6. Pode colocar Efésios 6 aqui, por favor, para mim, na parte da armadura? Porque são textos que às vezes vão passando, né, aos nossos olhos, mas a gente não para realmente para entender. Gente, por que eu vou precisar de uma armadura? Por que eu tenho que renovar a minha mente e estar com a armadura? Justamente para nos proteger desses pensamentos, desses dardos, desses ataques, dessa tentativa das trevas de nos desestabilizar em todo tempo. Vamos ler aqui, olha. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do poder do Senhor Jesus, que não deixou que aqueles 6.000 demônios matassem aquele homem. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Continua. Porque nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que a gente estava falando aqui? Olha, as setas que voam. Os pensamentos do nada, que te levam a tomar decisões que são terríveis e que geram consequências absurdas para a sua vida. São esses espíritos, está vendo?
que ficam aí lançando esse tanto de coisa. É o mundo espiritual. O povo fala, nossa, a energia desse lugar está ruim. Nossa, eu entrei aqui, eu senti um cansaço. Não é energia, não, é demônio mesmo. Mesmo. Você fala assim, nossa, eu fiquei perto da pessoa. Eu saí tão cansada. Tem gente que a gente fica perto, a gente sai esgotado, né? Eu sou muito sensível nesse aspecto. Então, tem gente que suga minha energia, me drena todinha. Eu falo, nossa, tem alguma coisa espiritual, não é normal isso, não. Não é normal, é um espírito que atua na pessoa, já está acabando com a vida dela, ainda quer sugar de quem está perto. Agora, quando a gente encontra com uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que ela transborda o Espírito Santo, a gente sai feliz, a gente sai sorrindo, a gente sai transbordando, as palavras trazem cura para o nosso coração. Olha como que é diferente, como que a gente pode escolher entre o bem e o mal. A escolha, ela sempre vai ser nossa. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Gaditas, continua. Estais, pois, firme, cingivos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui, ó. Onde está protegendo seu peitoral. Está protegendo seu coração, suas emoções. Se você não suporta a dor, se você não suporta segurar a sua família em oração, se você não suporta viver esse momento de luta, você não vai suportar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos leva a orar, nos leva a cantar, nos leva a profetizar, nos leva a orar, interceder por vidas. Então, toda essa problemática que a gente está vivendo hoje, se você realmente quiser, Deus dá um fim agora. Aquilo que demorou anos, em um segundo, Deus muda. Em um segundo, Ele transforma todo o seu cenário, toda a nossa história. Mas protege seu peito. Protege seu coração. E entenda que esse processo, né, é ruim. Cabelo mesmo. É ruim, né, quando a gente está num problema, uma confusão, ele fala assim, não, é o processo de Deus. Dá até raiva, né? Não, mas esse processo não para. Esse processo não acaba, é processo todo dia, é processo toda hora. É processo. É processo, mas ele tem fim. Ele tem tempo, ele tem data para acabar. E na hora que Jesus chega, há mudança de mentalidade, há mudança de sentimentos, há mudança de atitude. Ele está aqui. Você já chegou com Ele. Por isso que eu falo, você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você já está abençoado. Quando a gente chega aqui, a gente vem para poder adorar em unidade. O corpo de Cristo na igreja, recebendo uma unção profética, recebendo a palavra do Senhor, mas a gente já veio o quê? Cheio. Por quê? Porque nós somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Então nós fizemos nosso devocional, nós buscamos o Senhor durante a semana, nós oramos, e aqui a gente vem para quê? Para a gente poder compartilhar, para a gente poder cultuar, porque o que acontece quando nós estamos aqui reunidos, me perdoa quem está na internet, mas não é a mesma coisa. Algo transformador acontece aqui, não é verdade? Quando nós estamos em unidade, aí aquela força que ele drenou, aquela coisa toda que deixou azucrinada, ela vai embora, e a gente sai daqui feliz, a gente sai daqui rindo, a gente sai daqui satisfeito, não é? Por isso que eu não me imagino assim, um domingo longe da igreja. Não me imagino, gente, o que eu vou fazer se eu não for à igreja? Fica faltando, né?
Muita coisa. Parece que assim, tem um vazio dentro de mim, uma coisa, se eu não vier na igreja pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque o que eu recebo aqui é algo que renova as minhas energias, né? Vamos falar assim, que renova o meu espírito. Esse negócio tudo é energia, né? Então, por quê? Porque aqui o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E vamos lá, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ide, pregai a toda criatura. Experiência é isso mesmo. É para a gente poder compartilhar, fortalecer outras pessoas. Senão não faz sentido. Não somos simplesmente uma peça de um tabuleiro. Não estamos sendo manipulados. Ou não estamos passando por isso à toa em vão. É pegar, calçar a sandália e falar, olha aqui, eu trago uma verdade. Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele me mudou, Ele me transformou, Ele me fez nova criatura, Ele me lavou, Ele limpou os meus pecados. Hoje eu tenho uma vida estruturada, hoje eu tenho uma família abençoada, eu estou crescendo, eu estou vencendo, eu estou cada vez mais avançando, porque as pessoas precisam ouvir isso que a gente tem. Eu falo com o pessoal no Culto da Juventude que eles deveriam convidar mais pessoas para vir à igreja. É que a gente pensa que não quer, que quer. Quando eu era mais nova, época de colégio, essas coisas todas, eu não convidava, né? Chamava um ou outro. Até época, né, de juventude, 20 anos. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, você não vai me convidar para ir na sua igreja, não? Eu falei, mas você, olha só... estava esperando você me convidar, como você não me convidou, eu vim aqui te pedir. Onde que enfiar a cara? Vergonha, né? Vergonha absurda. Isso não aconteceu comigo uma vez só, não. Isso aconteceu várias vezes, até que eu aprendi, e hoje eu convido todo mundo para ir ver a igreja. Eu sou pastora lá na Getsemane, a gente tem um culto todo sábado, a gente tem um culto às 17h30, um maior orgulho, sabe? Vai lá para você poder ouvir a gente falando. Por quê? Porque quem você menos imagina é aquela pessoa que está precisando, que Deus quer mudar a história dela. Então, isso que é anunciar o evangelho da paz. Calçar a sandália e falar, eu vou marchar, agora eu vou. E não vou parar e vou falar de Jesus. Porque é isso. Guerreiro, guerreira, anda na poeira mesmo. O povo de Israel, quando eles estavam para conquistar Jericó, eles deram 7 voltas. 7 voltas. Não tinha tênis com amortecedor, não tinha, como é que fala os negócios lá e tal, as botinhas, não. Era sandália de couro, sei lá o que mais que tinha, mas eu sei que não era resistente, não era tão bonito e não era confortável. Mas eles deram 7 voltas em torno de uma cidade. 7 voltas andando, profetizando, declarando a vitória do Senhor, que levantava poeira, daquele calor absurdo, mas eles estavam lá porque eles são guerreiros do Senhor, como nós somos. Se precisar, a gente anda. Se precisar, a gente vira a noite orando. Se precisar, a gente jejua. Se precisar, a gente sai para evangelizar. A gente canta, a gente faz tudo, não é verdade? Limpa a igreja. Porque nós somos guerreiros do Senhor Jesus. Toda mentalidade de derrota, de fraqueza emocional e espiritual, já foi quebrada em nome de Jesus. Na hora que você pensar no gadareno, o cara todo endemoniado, um cara todo sem rumo, sem propósito, era forte, mas não podia fazer nada com aquilo. A sua vida estava sendo, inclusive, destruída por isso. Você vai pensar no gadita. Você vai pensar naquele povo lá, que tinha uma tribo. Você vai pensar na força que eles tinham, na destreza, como que eles avançavam, ganhando novos territórios, ajudando o próximo, habilidosos, homens da elite do governo de Israel, homens que foram chamados em várias situações para poder guerrear a favor do povo de Israel.
E você pensando que você não tem valor, que você não tem utilidade, que você não tem mais nada para poder fazer. Não tem idade para servir ao Senhor. Não tem limite para poder servir ao Senhor. Vamos lá para o próximo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem um ataque, você já está com o peitoral protegido. Você pega o escudo e pá. Estão falando? Pá. Estão querendo me bater? Pá. Pega o escudo. Estão querendo fazer um monte de coisa comigo? Pá. Pega o escudo. É para isso que está aí. Não é para a gente ler e esquecer. Não é para a gente poder ler para os nossos filhos, recortar um capacete, fazer uma espada de papel e pôr neles, não. Pode fazer também. Mas é para a gente tomar posse disso. Para a gente tomar posse e sair daqui equipado com uma armadura espiritual. Não existe armadura na minha mente maior do que essa. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mente blindada, foi o que eu falei, mente protegida. A gente tem 3 origens de pensamentos. Já vou encerrar. O que a gente pensa com relação ao que a gente quer. Eu quero comer, eu quero casar, eu quero namorar. Os pensamentos das trevas. Olha isso que ele fez. Olha não sei o quê. Faz isso. E vira o carro, você não pode virar. E vai lá e bate aquela confusão toda. E os pensamentos de Deus que traz esperança. Que fala, não vai. Ou então vai, eu estou contigo. Olha essa pessoa que é de Deus. Sabe, pensamentos que vão fazendo a gente crescer, a gente sentir, né, a presença de Deus, entender o que Ele está falando naquele dia, naquela hora, é o quê? Através do capacete. Aí vem a espada. Aí vem a espada. Cabeça blindada, peito blindado. O escudo, você movimenta para poder se proteger. Sandália, você vai anunciando o que Deus fez, você vai avançando, ganhando novos territórios. Você pega a espada. O que você vai fazer com a espada? Você vai atacar. Como que Jesus... Ele respondeu a Satanás quando ele estava 40 dias no deserto. Com a palavra de Deus. Nós, vamos vencer mediante a nossa fé, mediante aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas também declarando a palavra dEle, vivendo a palavra dEle e se alimentando da palavra dEle. Fique de pé. Separei os versículos. Eu amo. Na juventude sempre é assim. Aqui também eu já fiz isso, né? Separei os versículos. Separei versículos sobre força emocional, ok? Ânimo, coragem e paz interior. O povo fala muito sobre isso, né? Medita e tal. Palavra do Senhor. É o Espírito Santo. É Ele quem traz isso para nós. Nós nunca, presta atenção, seremos completos só em Deus, porque nós saímos dele. Com o pecado, isso vai gerando na gente um vazio existencial. Por isso que na Bíblia diz que nós vamos voltar para a nossa casa. Nós vamos voltar o quê? Para Deus. Então vamos lá. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Filipenses 4,13. Tudo posso? Tudo posso? É isso que você vai falar durante a semana. Eu tudo posso em Jesus que me fortalece. Me tira desse lugar de prisão, de derrota, de angústia. E me leva para um lugar alto, para um lugar de refrigério, para um lugar de descanso. 2 Coríntios 19, 12, 9 e 10. A minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Foi aquilo que eu falei. Não toma decisão cansado, para não fazer bobagem, para não fazer besteira. Não vai agir no impulso, porque você quer que aquele momento passe logo. Não vai tomar decisão importante de forma precipitada, aleatória, sem consultar a Deus, sem pedir sinais. O Senhor fala comigo. Eu sou dessa. Fala comigo através da música, através de pessoas, através de sonhos, através de tudo. Eu peço uns sinais assim bem loucos, sabe? Para eu não duvidar. Então, você vai orar, você vai dizer, Senhor, a pastora Dani falou que tudo que ela vai fazer, quando ela está cansada, tudo, mesmo não cansada, ela pede sinais ao Senhor. Eu quero ter essa fé, eu quero pedir sinal também. Porque eu comecei a fazer isso porque eu ouvi de uma pessoa que tinha fé. Então, não se precipita. E leia a Bíblia. Porque quando a gente ora, somos nós falando com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente, conosco. Salmos 73, 26. A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força da minha vida e a minha herança para todo sempre. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, Getsemane. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A sandália. Por onde você andar. É tempo de mudança, de atitude e de mentalidade nessa noite. Vem para o altar. Agora, você que quer sair daqui com essa mudança. Você quer dizer, Senhor, eu preciso mudar a chave, virar a chave aqui. Eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou perdendo coisas, eu estou me afastando de pessoas, eu estou acabando com os meus relacionamentos, eu estou tomando cada atitude, estou fazendo cada escolha que está gerando consequências absurdas. Vem para o altar. Vem falar com o Senhor. Vem se dedicar a Ele. Vem falar, Senhor, eu quero ter uma mente renovada em Ti. Senhor, eu quero uma mudança de dentro para fora. Senhor, eu quero avançar. Senhor, eu quero ter liberdade emocional, física e espiritual. Eu quero trocar aquilo que está ruim e substituir pelo Teu Espírito Santo. Não há mente que o Senhor não mude. Não há pecado que não seja perdoado. Não há história que o Senhor não continue escrevendo. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus de Israel. Pega a mão do seu marido e fala, vamos lá. Vamos pedir para o Senhor conduzir. Às vezes o maior problema da sua vida é o seu temperamento. Vem para o altar, fala, Senhor, eu quero submeter o meu temperamento a Ti. Meu orgulho, a minha altivez. Talvez você seja uma pessoa que está extremamente ansiosa. Uma depressão absurda, não consegue dormir. Tenta, não consegue. Quando existe algo espiritual, nem com remédio a pessoa dorme. Nem com remédio. Esses espíritos opressores, eles são demônios. E eles vão sair em nome de Jesus. Porque nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E temos também os anjos, que são espíritos ministradores enviados pelo Senhor a favor dos seus filhos, que somos nós. Tem gente para vir para o altar. Tem gente para vir para o altar. Deus está falando, vai lá endireitar suas veredas. Por que o altar? Porque aqui representa fogo, aqui representa o altar de Deus.
Cada vez que você vem no altar, você está dando um passo de fé. Você está lançando uma seta profética. Você está falando, eu creio, eu estou aqui. 1 minuto. Enquanto nós louvamos ao Senhor. Quem sou eu para que o grande me recebas e pedir encontro seu amor, seu amor. Quem Deus liberta, livre em será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Os pastores poderiam ungir as pessoas que estão aqui, os diáconos. Quando eu era um pecador, ele morreu por mim. Quem Deus liberta, livre em será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Em tua casa há muitas moradas. Tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vocês que estão aí atrás, estenda suas mãos para cá, para essas pessoas que estão aqui. Como eu disse, nós vamos orar juntos. Nós somos igreja. Nós somos irmãos. Porque nós temos o mesmo chamado, o mesmo propósito. E olha, a gente não vai expulsar nada. Se você está com uma opressão, se você sente que tem algo te importunando, a gente vai orar agora para você sair com revestimento, com a mente renovada. Mas se tiver uma pessoa que está com possessão, se a gente orar e essa pessoa sair lá fora e ela não tiver cobertura, vem 7 vezes mais. Então a gente tem que ter esse cuidado com vocês. Mas eu vou pedir que vocês venham na sexta-feira, às 19h30, no nosso culto de libertação ali com o pastor Luiz Henrique. Porque seria algo assim, para eu fazer agora, é uma coisa complicada. Mas agora nós vamos orar. Nós vamos orar através do nome de Jesus. Essa depressão vai ser arrancada. Essa angústia, esse espírito suicida,
essa fraqueza no seu corpo, na sua mente. Gente, eu só fico cansado, eu só tomo decisão errada. Nossa, parece que eu saio fora da minha mente, ao invés de eu escolher o certo, eu só vou no que é errado. Aí tem um dedo podre, né? Eu vou lá e escolho, isso é muito ligado ao relacionamento, eu vou lá e escolho aquela ruim, aquele lá, entendeu? Sempre aquele. Por quê? Conexões, vibracionais, espirituais. Cuidado com isso. Cuidado, porque existe uma prisão sentimental, espiritual, que pega a sua vida e arrebenta ela todinha. Um relacionamento vai ser sempre pior que o outro. Sempre pior que o outro. Tudo ruim. Então vamos orar. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, no teu altar. Os teus filhos que creem na tua palavra, que creem no teu poder, que sabem que eles têm promessa, que sabe, ó Deus, que o Senhor tem uma nova história para eles, um novo momento, uma nova realidade, ó Pai. Porque aquilo que eles estavam vivendo, que eles estavam sentindo, por mais que tenha sido por um momento longo, o Senhor nessa noite entra e muda toda a situação. O Senhor nessa noite entra e muda, ó Pai, todo o estado complicado. O Senhor entra, ó Deus, e tudo aquilo que fugiu do controle deles, o Senhor devolve, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor liberta. Coloca a mão na sua cabeça. Fala: Senhor Jesus, blinda minha mente, meus pensamentos, que eu venha ter nessa semana. Pensamentos de paz, pensamentos que me trazem esperança, que eu possa me ver como o Senhor me vê. Fala: passa em revista a minha armadura celestial, porque eu quero ser um gadita, um guerreiro do Senhor, uma guerreira do Senhor. Pai, seus filhos acabaram de falar que eles querem ser guerreiros do Senhor. Por isso, como ministro no altar, eu profetizo, ó Deus, que eles sejam cheios de força, cheios do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Envie seus anjos ministradores, Senhor, lutando agora e trabalhando a favor dos seus filhos, ó Deus. Vai nas casas, vai no trabalho, Senhor. Toque em tudo que é deles. Que não haja, ó Deus, entrada nem legalidade para as trevas. Que o Senhor venha restaurar relacionamentos. Que o Senhor venha trazer novos sonhos. Aquela que não sonhavam, mas que voltem a ter sonhos. Que voltem a ter alegria de viver, ó Deus. Traz novos amigos, novas conexões. Muda, Pai. Muda aquilo que precisa ser mudado. Tira aquilo que precisa ser tirado. Tira tudo aquilo, ó Deus, que se apresenta como ilusão. E coloca, ó Pai, realidade celestial na vida deles. Toda distorção da mente. Tudo que foi sendo lançado durante esses anos, que tem trazido prisão, que tem encarcerado a mente dessa pessoa, que seja desfeita agora, anulado, quebrado em nome de Jesus. Que haja uma nova mentalidade, que haja um novo coração, coração de pedra que seja transformado em coração de carne. Aquela pessoa que estava com sentimento de derrota, que comece a sentir coragem, que comece a se ver como eles são, guerreiros e guerreiras. Em nome de Jesus, Pai, aquele que precisa de cura, que seja curado em nome de Jesus. Aquela que precisa de libertação, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, trazer libertação para a vida deles. Aquela, ó Pai, que estão deprimidos, angustiados, que o Senhor venha trazer alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
E como ministra do altar, ó Deus, nós selamos essa palavra. Selamos, ó Deus, ligando aqui na terra como no céu, porque é em teu nome, Jesus Cristo. É em teu nome, fala, é em teu nome, Jesus Cristo, que eu ligo essa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode voltar para o seu lugar adorando o Senhor.